rede social, ter entrado, ter seguido e acompanhado durante um tempo as suas postagens, o conteúdo que você diariamente está produzindo lá. E a gente vê essa qualidade, vê essa informação, vê essa profundeza da temática que você está diariamente colocando lá para os seus seguidores de uma forma gratuita, de uma forma intensiva e com certeza sendo espelho nessa temática que é o legal design. Então, desde já também, de antemão, sei que a rotina é árdua, a rotina, como você mesmo colocou hoje, bastante cansativa. Então, agradeço imensamente pela aceitação do convite e você está tendo essa disposição de compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui conosco. Então, seja muito bem-vindo e sinta-se em casa aqui no Mastermind Jurídico. Muita bondade sua. Eu agradeço já de antemão aí o convite que vocês me fizeram, né? E também te parabenizar pela iniciativa que eu achei genial. Eu acompanhei aqui o trabalho de vocês e é algo assim, realmente que só tem a agregar, o pessoal aí está em muito boas mãos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal, que eu gosto de trabalhar explicando legal design, ele tem tudo a ver com uma perspectiva visual. Então eu quero passar para vocês exatamente esse lado visual que a gente tem para trabalhar. Vocês conseguem ver minha apresentação? Conseguem? Tá ótimo. Então, tá certo, vamos avançar. Esse daqui vai ser o mapinha da nossa jornada, ele vai mostrar em que passo que a gente está. As bolinhas aí vão acendendo conforme a gente for avançando na conversa, e é bom também para vocês terem de referência aí quanto tempo vai faltar. Eu vou tentar ser breve aqui, mas abordar o máximo de itens que eu conseguir. Então, eu gosto de começar falando um pouquinho da minha trajetória e como que eu fui me deparar com esse tal de legal design aí, que é um ramo totalmente novo, totalmente disruptivo. Eu sou advogado, eu formei já há alguns anos e venho trabalhando desde eu comecei a estagiar na faculdade com aquele direito bem tradicional, contrato, processo civil, tudo isso que a gente já está cansado de saber. E no meio da minha jornada, se eu não me engano, eu estava indo para uma audiência, fazer a coisa mais tradicional que um advogado faz, que é uma audiência, e eu fui ouvindo um podcast em outra cidade. Então eu me deparei com um tema, inclusive quem estava ministrando o podcast era uma grande referência da área, a Ana Paula Holtz, e ela estava conversando o início desse movimento de legal design aqui no Brasil. E aí eu comecei a me interessar, eu falei, gente, isso tem tudo a ver com o que eu acredito, que é desburocratizar o direito, tornar o direito uma matéria entendível, porque o direito não é para o advogado, o direito é para a pessoa comum, o advogado ele é quem manipula o direito, quem leva o direito às pessoas, mas o direito mesmo é da pessoa comum e ela não entende. Então eu acho que a gente não tem só, não é uma área que a gente veio só para estudar, para se diferenciar. Eu acho que é realmente um dever nosso entender isso e fazer um direito que se torne mais democratizado, que a gente gosta de falar. Tá certo. Então, superada agora essa nossa conversa inicial aqui, essa explicação, vamos passar para o que é esse tal de legal design. Como a gente tem essas duas palavras, a gente já consegue mentalizar o que é a origem. A gente tem o legal do direito e o design do próprio design. Então a gente tem a junção dessas duas plataformas, mas quando a gente fala design, a gente não está aqui necessariamente falando do design gráfico, do design da moda. A gente está falando aqui do pensamento que tem por trás do design, que é um pensamento criativo, é um pensamento disruptivo, que se encaixa perfeitamente naquela sentença que vocês já cansaram de ouvir, pensar fora da caixinha. A gente, como advogado, a gente cai numa perigosa rotina de padrões, de modelos, porque pode ser até que a gente se interesse em criar, eu vou começar uma peça do zero, eu vou começar uma peça jurídica aqui, um contrato do zero. Mas ao passar da prática jurídica, você vai se achando preso realmente numa rotina, porque eu já fiz um contrato muito parecido com esse, deixa eu usar aquele modelão que eu já preparei antes. E nenhum caso é igual. A gente pode ter casos parecidos, mas cada caso tem sua peculiaridade. Por isso a gente tem que pensar diferente, a gente não pode cair nesse modelo, nessa rotina, nesse padrão, porque senão a gente vai se encontrar numa verdadeira armadilha
que aí 99% dos advogados já estão, que é fazendo aquele direito lento, aquele direito que não progride. Então, o legal design vem exatamente nesse sentido. Ele propõe uma nova forma da gente olhar para o mundo jurídico, uma nova forma da gente olhar para o direito. Tem uma frase que eu gosto muito, que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. Ele propõe soluções para o direito fora do direito. O que isso quer dizer? Pode parecer confuso, mas a gente vai olhar um problema dentro do mundo jurídico. Só que a solução, a forma de resolver aquele problema, a gente vai buscar fora do mundo jurídico. E quando a gente passa a enxergar, a criar uma mentalidade realmente dessa forma, a gente passa a ver o mundo do direito de uma forma totalmente diferente. A gente começa a buscar soluções, a achar soluções que a gente nunca pensaria ali na nossa rotina. Então, isso daqui é algo que eu convido vocês a realmente estudar aqui, a devorar esse assunto, porque ele não vai mudar só realmente a deixar uma peça bonitinha, não vou deixar só um contrato com os elementos visuais, não, ele vai mudar toda a sua forma de pensar. E por que eu tenho esse design aí, afinal? O que é esse pensamento do design? O pensamento do design vem do modelo do anglicismo, não é design thinking. A gente tem design thinking, a tradução livre é pensamento do design. E esse design thinking, ele é a metodologia que tem por trás do legal design. Aqui eu já quero abrir um parênteses, porque algo que muita gente se confunde achando que o legal design é somente o design thinking aplicado no direito. Isso não é uma verdade. O design thinking aplicado no direito é uma parte do legal design. Mas ele não se limita a isso. Ele é muito mais. Mas a gente vai abordar cada parte dessa. Então vamos lá. Como que eu faço esse pensamento? O que é o design thinking? Se eu vou entender o que é legal design, eu tenho que entender o que é o design thinking. E aí, quando a gente se pergunta o que é esse design thinking, você pode jogar no Google, a primeira frase que você vai achar, a primeira explicação é essa daqui. Um conjunto de ideias, de insights para abordar problemas relacionados a futuras aquisições. Esse romance aí, o que isso quer dizer? Nada. Você pode pegar esses conceitos aí e jogar no lixo, porque não significa exatamente nada. Vamos passar aqui para o que realmente é esse pensamento, o que é realmente pensar com o design. Ele é uma metodologia, ele é um procedimento que tem por base o pilar essencial do design thinking, é a empatia. E o que isso significa? Me colocar no lugar do outro. Esse é o significado de empatia. Eu ver as coisas de outra perspectiva, de outro ponto de vista. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. No direito, a gente está aqui, eu imagino que a maioria de vocês seja advogado ou estudante, jovens advogados. A gente está sentado em frente ao computador e olhando para o próprio umbigo. É uma realidade. Por mais que a gente tente olhar para o cliente, a gente está fazendo uma petição. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, letra lá bonitona, Times, Arial, Black, 12, justificado. Gente, isso é um modelo que eu não sei quem inventou e não tem nada que diga que tem que ser feito assim. Então foi um padrão que alguém inventou lá atrás e é replicado até hoje. Porque você pode olhar onde a gente acha as regras de como uma petição tem que ser feita. No Código de Processo Civil pode ter alguma regra a mais, legislação esparsa, mas vai lá, por exemplo, eu vou entrar com uma ação 319 do Código de Processo Civil. Lá diz o que eu tenho que ter: endereçamento, qualificação das partes, fato, direito, pedido. Não diz em momento nenhum que o endereçamento tem que estar lá em cima da peça daquele formato. Não diz em momento algum que a qualificação das partes tem que vir depois e os fatos, o direito. Então, eu quero quebrar, romper já esse paradigma junto a você de que a gente tem que seguir esse padrão certinho, porque nada disso é verdade. Isso daí é algo que alguém padronizou lá atrás e vem sendo replicado até hoje. A gente tem relatos de petições da Marinha lá de 1800 bolinha que usam o mesmo formato. E, gente, isso é realmente algo perturbador, porque você pode ver, a gente tem avanços em várias áreas. Na medicina, a gente já tem telemedicina, cirurgia robótica, a gente tem impressão 3D de órgãos. Na engenharia, a gente já mexe com tinta solar, já mexe com casas autossuficientes. Então, como que no direito a gente está usando modelos iguais a gente usava em 1800 e bolinha? É algo que a gente tem que transformar
realmente a mentalidade de fazer algo diferente, inovar até para acompanhar todas as novas tendências que a gente tem, porque senão vai virar uma área obsoleta. E a gente não pode deixar isso, porque quem tem que cuidar da nossa área, que é o direito, somos nós, advogados. Porque esse é o nosso futuro. Então a gente tem que estar alinhado com a transformação digital, com a transformação de pensamento. Então vamos lá. Voltando para o design thinking. O pilar principal, como eu coloquei com vocês, é ver o ponto de vista do outro. Mas que outro que é esse? A gente gosta de chamar, dentro do pensamento do design, que é o nosso usuário. Quem que é esse usuário? É o nosso cliente? Pode ser, mas não. É o seguinte, nosso cliente é quem paga. O usuário é quem vai ter o contato direto com o nosso trabalho. Então, se a pessoa me contratou para fazer um contrato para ela, um contrato de locação, o meu usuário vai ser o meu cliente, porque o meu cliente me procurou, ele me pagou e ele vai ter o contrato, ele vai ter o contato direto com o meu contrato de locação. Agora, quando eu vou entrar com uma ação, meu cliente me contratou para entrar com uma ação de despejo. Ele é meu cliente, ele está pagando, só que o meu usuário, quem que vai ler minha petição? Não é o cliente, é o juiz. Então eu tenho que fazer a petição pensando no meu cliente, claro, em relação ao direito material, o que eu vou pedir para ele, só que em questão de documento, de estrutura, da apresentação dele, eu tenho que imaginar que quem vai ler é um juiz. Então, como que eu uso da empatia? Como que eu uso desse pilar principal para me colocar no lugar dele? Cara, pensa como que é a rotina de um juiz. Você chega lá, não vamos entrar no mérito de que horas você chega no seu gabinete, mas vamos lá, você chega no gabinete e se depara com vários processos. Uma pilha de processos que você tem para julgar e despachar naquele dia, todos com petições gigantescas, letra miúda, tem advogado lá enchendo linguiça com várias páginas que podia resumir às vezes em 2, 3 páginas, fica lá. Petição tem que ser algo objetivo, não é para romantizar. Romance é para filme. A gente tem que fazer petições objetivas. Então você tem que pensar nisso. Você já está usando a empatia e você fala, gente, o juiz vai ter milhões de petições para analisar em um dia. Então deixa eu fazer algo mais curto, algo objetivo, em uma página, 2, eu consigo dizer para ele o que eu quero e por que eu quero. Faça em 2 páginas, não tem por que você fazer mais. Eu te garanto que o juiz vai olhar com bons olhos. Ele não está ali porque ele quer pegar a petição dele, sentar na poltrona e analisar 30 laudas. Não. Ele quer algo objetivo. Então, para a gente chegar nesse resultado, a gente tem um procedimento. A gente tem um método que é esse que eu apresento para vocês aqui no slide. No Design Thinking, a nossa metodologia para entender o que o outro está precisando, para entender como resolver aquele problema, a gente passa por 4 etapas. Esse primeiro pontinho que eu coloquei para vocês, a empatia, é o pilar. Primeira etapa que a gente tem, pegar inspiração. Então, eu olho para o cenário de uma forma ampla. Eu, por exemplo, que problema eu quero resolver? Eu quero fazer minha petição ser analisada mais rápida. Então, vamos lá, pegar inspiração de outros casos que foram julgados petições mais rápidas. Eu entro em contato com o juiz, eu entro em contato com a secretaria, eu pergunto, eu busco insights para saber o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para atingir meu objetivo. Beleza, definir ali qual problema eu quero resolver, definir quais são as características daquele problema. Então a gente passa para a segunda fase que chama ideação, é essa fase de gerar ideias. Agora que eu tenho meu problema bem definido, eu coloco todas as ideias que eu conseguir produzir na mesa, eu não descarto nada. Qualquer ideia pode ser boa, por mais absurda que pareça, uma pode complementar a outra, você pode pegar um insight que você teve para aproveitar numa ideia mais tangível. Quando você tiver várias ideias na mesa, tudo, até as mais absurdas, aí você passa para a terceira etapa, que é se apegar às ideias tangíveis. Aí você passa a selecionar aquelas ideias que fazem mais sentido, que são realmente aplicáveis, ou você adapta uma ideia que parecia mais fora da curva ali, você adapta ela e faz ela ficar no eixo, faz ela ser aplicável. E aí, depois que você tem a sua solução definida, você usa do storytelling. Storytelling, gente, vocês não precisam se preocupar com essas terminologias. Legal design, design thinking, storytelling, é tudo terminologia, não é importante. Isso não cai em prova. Vocês precisam entender o que está por trás disso, que é o que eu estou conversando com vocês. Então, storytelling, ele é basicamente você vender a sua ideia. De forma objetiva é isso. Mas não vamos trabalhar com vender a sua ideia necessariamente da área de vendas. Não, vender a sua ideia significa passar
comunicar bem, transformar a sua comunicação em algo que vá fluido e atinja o objetivo final. Então, por exemplo, se eu estou falando de um produto, de uma proposta, o storytelling é legal eu envolver realmente uma historinha. Daí o nome storytelling. Contar como foi feito aquele produto, qual foi a inspiração envolvida nele, como ele vai resolver a sua vida. Mas aqui no direito a gente não está falando de produto. A gente está apresentando uma petição. Então, nosso storytelling pode ser utilizado como? Em uma petição, por exemplo, caso de família, uma petição de direito de família. Você vai contar uma história objetiva, como se você quisesse vender um produto. Então, a pessoa, você pergunta, o cliente não vai querer te ouvir falando ali 3 horas sobre o produto. Ele não vai querer pegar uma ficha técnica do produto e ler ali 30 páginas. Ele quer saber de forma objetiva e com conteúdo. Então, num caso de família ali, em vez da gente usar adjetivos, em vez da gente tentar falar como que foi toda a relação de um casal, no caso de divórcio, a gente pode ser mais objetivo. A gente fala quando que foi a data que eles casaram, quando que foi a data da separação de fato, não precisa dizer o porquê da separação de fato, não precisa dizer adjetivos, palavras envolvidas. Você põe se tem filhos, quais são os bens, como é a proposta de partilha, ponto. É isso que precisa ter numa petição de divórcio. E você vai se deparar na sua jornada profissional aí com várias petições que realmente a pessoa tenta romantizar, ela parece que está, não sei, parece que está trazendo uma fábula, quer fazer que o juiz fique do lado sentimental da pessoa, e eu já te falo de antemão com experiência que isso não funciona. O juiz, ele vai ler aquela sua petição com várias páginas e ele vai ficar com ranço. É a verdade. Ele quer algo objetivo. Ele não quer que você entre nesses detalhes. Então, essa é a nossa jornada de aplicação do design thinking no direito, de uma forma bem rápida aqui, bem sintética, para a gente poder avançar. Então, tá certinho. Um dos pilares do design, do legal design, logo, seria a aplicação dessa metodologia que a gente trabalhou dentro do direito, que foi exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Um ponto que eu queria entrar aqui, antes da gente avançar para a próxima área, é que não necessariamente você precisa aplicar o design thinking só no direito, tá? Você pode usar dessa metodologia para resolver qualquer tipo de problema. O design thinking, ele é um método criado para resolver problemas. Então você pode usar dele, inclusive na sua própria vida pessoal. Você está com um pepino aí para resolver. Pô, usa essa metodologia. Define bem seu problema. Vê ali todas as características dele, define bem seu problema. Você sabe explicar o que ele é. Começa a gerar ideia, se apega às ideias tangíveis, ou adapta às ideias mais malucas, e aí aplica. Faz a aplicação, gente, é isso, é teste, é prototipação, é um produto viável. Então é isso daí que eu queria colocar para vocês. Você tem uma ampla aplicação disso, não inclusive só dentro da área profissional, mas você pode levar também para a sua área pessoal. Dentro do legal design, é uma área muito nova. É algo que a gente está começando a construir conceito agora. Você vê, não tem nenhum livro aqui no Brasil publicado sobre isso. A gente está caminhando para isso agora. E a doutrina que a gente tem, ela é estrangeira. É uma professora da Universidade de Stanford. Ela criou um manual que chama Law by Design. Ela que criou no Laboratório de Inovação da Universidade de Stanford esse conceito de trazer as soluções do design, o pensamento criativo do design para dentro do direito. Então, como a gente está começando a estruturar isso aqui no Brasil agora, eu já trouxe algumas áreas que a gente começa a caminhar. Os nomes a gente está começando a definir agora, igual estou comentando com vocês, é algo muito novo, não tem... Inclusive os autores, os cursos estão começando a surgir sobre isso agora. Então, eu gostaria de deixar para vocês objetivamente separado em 3 eixos. O Design Thinking, que é esse último aí, a gente já viu, eu acabei de passar com ele por vocês. O Visual Law e o Detox Law. Visual Law, provavelmente vocês já ouviram falar, que é um termo que está na moda aí. Muita gente confunde o Visual Law com o Legal Design. Então, algo para já deixar definido para vocês aqui, o Legal Design ele é um gênero que ele comporta algumas espécies. Uma delas é o Visual Law. Em outras palavras, o Visual Law é um dos tipos de aplicação do Legal Design.
a gente vai trabalhar ele um pouquinho mais à frente, que ele merece um espaço especial aqui na conversa. A gente também tem o Detox Law. O Detox Law, ele vem do detox mesmo, de suco detox, que é para tirar coisa ali. E a gente tenta enxugar mais o documento. Então, o que a gente faz nessa área? A gente analisa o documento, tira coisa repetida. Quando você for ver um contrato, provavelmente você vai achar muitas cláusulas que querem dizer a mesma coisa. Então você remove aquilo. Cláusula repetida. Cláusula que diz coisa que já tem em lei. Eu falo para você, provavelmente você já viu aí na sua prática, um contrato que diz a parte que causar dano à outra vai ter que reparar. Gente, isso é óbvio, isso é uma das premissas mais básicas do Código Civil. Se uma parte gera dano à outra, ela tem que reparar. Você não precisa botar isso num contrato. Botando num contrato, você está enchendo linguiça. Porque não precisa a parte assinar isso daqui para ela ter que reparar a outra. Não, isso daqui é letra de lei e, assim, basicamente é senso comum. Porque alguém sabe, se você quebrar um bem do outro, se você quebrar o celular do outro, você vai ter que pagar. É algo que vai ter a discussão judicial, mas para isso que a gente tem a discussão judicial, não precisa estar num contrato. Ok? Então eu queria entrar com vocês aqui um pouquinho melhor nesses ramos, principalmente aprofundar no Visual Law, que é aí um dos temas que a gente tem mais discutidos agora. A gente vê, quando a gente vê um curso de Legal Design, a gente vê aí que eles nomeiam como curso de Visual Law. Então, como é o que está aí mais na boca do povo, eu queria aprofundar com vocês. O que seria o tal Visual Law? É a parte que a gente mexe de forma mais visual com o direito. Então, a gente vai usar elementos de design, você pode conferir aí na tela, do próprio design gráfico. A gente pode usar imagens. Muita gente já faz isso, então muita gente já está usando o Visual Law sem saber. Você pega a imagem de um acidente de trânsito e coloca dentro da sua petição. Eu não estou falando colocar em anexo. Você pode tirar um print, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V ali dentro da sua própria peça. Isso ajuda muito a vida do juiz, ajuda muito a vida de quem está lendo, porque ele não precisa parar e ver a sua informação em outro lugar. Pensa comigo, você está lendo aqui uma peça, vai comentar de um acidente. Cenário 1, você coloca lá, o acidente ocorreu conforme abaixo, os danos no veículo foram amassados na porta, aí logo embaixo você já põe uma foto ali do amassado e continua descrevendo. Tal. Agora, cenário 2, você fala, os danos no veículo foram amassados na porta conforme Vossa Excelência verifica no anexo 1. Aí o juiz tem que parar a leitura dele, ir lá, folhear até o anexo 1, ou no PJE, passar ali até o anexo 1, depois voltar para a peça onde ele estava. Você vê que você interrompe o pensamento dele, tem uma quebra na leitura, e isso, por mais que pareça algo bobo, isso faz toda a diferença no cansaço de quem lê, na análise de quem lê, na interpretação. Então é bom pensar nesses detalhes. Utilizar gráficos, quando você quer usar números, você quer demonstrar eventos. Gente, usar gráfico pode te poupar um rolo enorme, pode fazer você economizar páginas e páginas de documentos usando gráficos, usando tabelas. E é o seguinte, você bate o olho, você vê, você entende. Você precisa consultar uma informação, você volta lá, consulta rapidinho. Não tem que ficar procurando entre linhas e parágrafos e textos e letras. Você já bate o olho, absorve aquela informação, segue em frente. Precisou voltar para consultar, você consegue consultar rápido. Extremamente diferente de você ter ali todas as suas laudas, 15 laudas de uma petição, só com palavras. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso. E tudo isso que a gente está falando, todas essas formas de leitura, todas essas formas de interpretação têm a ver com experiência do usuário. O usuário, a gente já trabalhou ele lá atrás. Quem que é ele? É quem vai ter contato com o seu trabalho, quem vai ter contato com a sua peça, se for o juiz. Pode ser um assistente técnico, que você vai enviar uma petição para o assistente técnico, para o administrador judicial analisar. Pode ser um contrato que o seu cliente vai analisar, ou uma imobiliária vai analisar. Então, você tem que definir quem vai receber o seu documento, quem vai receber ali e analisar o seu serviço efetivamente. E a experiência que a gente trabalha, esse termo, é justamente a experiência que ele vai ter. Que experiência de leitura eu vou estar proporcionando para o juiz? Eu vou estar fazendo uma leitura legal, que ele vai conseguir ver ali as imagens intercaladas com o texto, sem precisar interromper a leitura dele. Vai entender legal um gráfico que tem ali. Vou separar por tópicos bonitinho destacados para facilitar a leitura dele, botar um índice na minha peça, às vezes, se ela tiver muitos itens.
Isso tudo é legal de ser feito. Se estiver parecendo muito abstrato, pessoal, a gente vai passar já já. Eu quero mostrar alguns exemplos práticos para vocês, tá? Até para a gente comentar. E vocês vão ver muita coisa ali que vai parecer de outro mundo. Você vai falar, Thales, eu preciso então contratar um designer para fazer isso para mim. Eu vou te dizer que é muito simples. Você pode, claro, escolher uma ferramenta complexa, uma ferramenta mais completa, por exemplo, um CorelDRAW, um Adobe Illustrator, Adobe InDesign. A gente tem várias ferramentas que são próprias do mundo do design, você poderia fazer. Só que eu não te recomendo de forma alguma, porque elas são muito complicadas, você precisa fazer um curso para aprender a mexer em cada uma delas, e elas são caras. Pacote Adobe é caro, pacote do Corel é caro. Então, o que eu recomendo? Faça no Word. No próprio Word é muito simples de fazer. Aqui vai ser difícil a gente comentar como faz, mas vocês podem, inclusive, procurar no Google, se vocês tiverem dúvida depois também. Eu fico à disposição. É algo bem tranquilo que a gente pode trabalhar, conversar, bater um papo. Eu sou bem aberto aí para a gente trocar uma ideia. Mas, para vocês terem uma noção, o meu trabalho de legal design eu faço no próprio Word. Eu não gosto de usar Adobe Illustrator, Deus me livre, para fazer peça, até porque demoraria anos para sair uma petição. Então, eu queria passar aqui com vocês para a parte prática, para a gente poder analisar alguns documentos. Eu vou abrir aqui para vocês poderem visualizar que a gente tem várias modalidades de uso. A gente tem uso em escritórios, a gente tem uso no próprio judiciário. Uma coisa que o pessoal me pergunta, deixa eu parar a apresentação aqui para eu abrir os documentos. Uma coisa que o pessoal me pergunta bastante é, Thales, como que o judiciário vê isso daí? A gente pode usar, os juízes vão ler minha peça? E eu vou te falar que, com certeza. Inclusive, eu tenho conversado também com alguns juízes que são amigos meus, são mais próximos, que eu já tive algum contato até também, e eles estão absorvendo muito bem. Eles só pedem para uma orientação geral, a gente tomar cuidado para não tentar sair fazendo tudo de uma vez. Então, eu aprendi aqui como que faz legal design, eu vou sair colocando cor em todas as minhas peças, eu vou sair colocando marca d'água, eu vou colocar fluxograma, gráfico, tabela, imagem, tudo em uma peça. Cuidado. Vá com calma, vai, principalmente porque varia de cada estado para cada estado, varia de cada juiz para cada juiz. Então, às vezes você conhece, esse é um juiz mais conservador, pô, eu não vou aplicar legal design. Ele gosta ali da peça em Times New Roman, tamanho 12, preto e branco, pô, vou fazer desse jeito, porque o nosso foco principal no legal design não é fazer algo bonito. O principal foco é você fazer algo entendível, que facilite a vida de quem vai ler, de quem vai analisar seu documento. Inclusive, tem um caso legal que um pessoal que começou a aplicar o legal design, que também eu vou mostrar uma peça para vocês, é um escritório lá do Rio de Janeiro, os grandes amigos meus do Faria Sandão e Maia. E eles comentam que, pô, um aluno deles uma vez falou que tinha um juiz na comarca que não aceitava nem grifado, nem o marca-texto na peça deles. Então, cara, se ele não aceita nem o grifado, como que você vai fazer para ele algo com imagens, com ilustrações? Então, vamos conhecer com quem a gente está conversando. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Esses documentos aqui. Certinho. Conseguem ver? Tá ótimo. Qualquer coisa vocês me interrompem também, viu, pessoal? Se tiver algo aí complicado de entender, se tiver algo que esteja meio abstrato aí. Então, vamos lá. Essa é uma petição do escritório que eu comentei com vocês, que é o Faria Sendão e Maia, e eles aplicaram de uma forma genial. Esse é um caso que realmente eles queriam trazer uma pegada moderna, porque é um caso grande, envolve artistas. Vai aparecer a Anitta aqui nessa petição, mas a Anitta não é parte do processo, tá? A Anitta foi um clipe da Anitta, mas a ação é contra a Universal, é contra os produtores da música, que violaram os direitos de um artista gráfico lá do Rio de Janeiro. Então você já pode reparar aqui, a gente tem uma capa especificando, tem tudo que 319 do CPC exige. Tem o endereçamento, a gente tem aqui a identificação do escritório, contato do escritório, a gente tem o nome da ação. Eles colocaram um índice, isso é muito legal. Eu não sei se nesse modelo está clicável, tá? O índice é clicável, então
dependendo do sistema do tribunal, não permite, mas você pode clicar aqui e já vai direto para o item da peça. Então, você vê tudo que você pode trabalhar. Você pode trabalhar um índice. Aqui eles qualificaram as partes, tem muitas partes. Olha que legal. Para a jurisprudência, eles usaram uma caixinha diferenciada. Então, você bate o olho, você sabe que aquilo já é uma jurisprudência intercalada na peça. Você tem aqui um espaço também diferenciado para citação de artigo. Essa daqui, esse é um exemplo de imagem no meio da petição. Essa daqui é a figura gráfica que foi violada, a imagem. Então, eles já inserem aqui no meio da petição e explicam o que foi a imagem violada. A gente tem aqui, ó, explicação, que foi em clipes da cantora Anitta, uso de QR Codes com links. Aqui, eles fazem uso de imagem para mostrar o momento em que foi violada, o momento em que ocorreu a violação. Então, você tem aqui, ó, você pode perceber ao fundo da imagem, não sei se vai dar para ver bem, você pode ver aqui a imagem do artista gráfico que foi violada. Então, você vê um caso desse, que é muito específico, que a gente tem realmente uso gráfico, faz toda a diferença a gente mostrar de forma visual como que aconteceu. E a gente tem aqui, ó, um contrato de locação. Vocês já viram um contrato de locação assim? Olha que diferente, tem 2 páginas. É um contrato que a gente tem de locação, que normalmente é aquela coisa gigantesca que as imobiliárias trazem em várias páginas. A gente tem aqui em 2, com ícones. Então você vê, o cliente até assusta, porque ele bate o olho e ele fala, gente, entendi. Primeira vez que o cliente entendeu um contrato na vida dele, e ainda um contrato de locação, que é um contrato mais difícil de ser entendido, porque as imobiliárias, elas realmente apertam ali. E você vê, a gente tem o uso de ícones. Cara, quanto que vai ser esse aluguel? Eu bato o olho, tem aqui, ó, um ícone de saquinho de dinheiro. Fala quanto que vai ser. O que acontece se eu ficar inadimplente? Vai ter aqui um íconezinho, falta o atraso no pagamento. Vigência, objetivo do contrato. Perceba também o uso da linguagem, o tanto que é diferente. Ele não usa do objeto do contrato. Eu não sei quem criou a palavra objeto do contrato, mas eu tenho um pouco de ranço das pessoas, porque o que é objeto do contrato? O contrato não tem um objeto, o contrato tem uma finalidade, o contrato tem um objetivo. Então, por que você não põe objetivo do contrato? Eu estou começando a colocar assim nos instrumentos que eu faço. Finalidade do contrato. Eu não coloco mais do objeto. Porque o cliente ele não sabe o que é o objeto do contrato, não faz sentido. Aqui é um outro exemplo legal que a gente tem, que esse escritório ele fez uma contestação, e aí eu não cheguei a analisar a contestação deles, mas isso daqui é algo muito legal. É uma ementa explicativa da contestação. Então, se o juiz quiser ler só isso, só uma página, ele entende o que é a defesa. Aqui diz o processo, a contestação, quais são as razões que me levaram a fazer essa contestação, se teve defesa processual, quais são as provas produzidas, os fundamentos, informações e os pedidos. Em uma página, o cara conseguiu resumir uma peça que tivesse N páginas ali. Vocês percebem o tanto que é interessante, tanto que a gente pode usar formas criativas para chegar num resultado totalmente diferente? E aqui eu trouxe também alguns exemplos de uso, não só na advocacia privada, porque tudo que a gente viu até agora foi advocacia privada. Olha aqui, usado pela Advocacia Geral da União, ou seja, já está sendo usado também pela advocacia pública, para quem acha que não é tendência. Então aqui a gente já tem o cabeçalho com as informações do processo, o uso de 2 colunas que facilitam a inserção de informação. Também a gente tem entrelaçando imagens, precedentes, pedido. Você vê que fica muito fácil a compreensão. Aqui também foram 3 laudas, e tudo com gráfico, tudo com imagem. Não é algo complicado de fazer. Igual, comentei com vocês, se vocês estiverem abertos para trocar mais ideia, estiverem curiosos, vocês podem me chamar à vontade que a gente troca mais ideia disso daqui. É algo realmente que pode bater o olho e falar, gente, isso é muito difícil, mas na realidade é algo bem tranquilo. Tem um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês aqui, mas eu deixo para outro momento, que inclusive na consulta de processos do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, eles estão usando Legal Design. Eles colocaram um mapa mental na página de andamentos do processo. Então, você bate ali, tem umas bolinhas. Aí tem uma bolinha petição inicial, tem uma bolinha contestação, bolinha audiência de conciliação, outra de instrução e julgamento, sentença.
E conforme o processo vai andando, as bolinhas vão mudando de cor. Então você sabe, só de abrir o andamento, você sabe em que estágio está aquele processo. E se você clica em cima da bolinha, sentença, já abre a decisão. Então é algo muito legal, bem interativo, bem dinâmico. Aqui mais alguns modelos para vocês. Esse é um contrato que eu uso, pessoal, esse meu contrato, e eu fiz ele em uma lauda, em uma página. É o que eu comentei com vocês também do Detox Law. Aqui a gente diz do que é o contrato, qualifica as partes, objeto diz o que é o contrato, sobre qual que vai ser a finalidade dele, valor, disposições gerais. Pronto, tem até uma eleição de foro aqui embaixo, data, data, local e as assinaturas. Então, a gente consegue enxugar isso, porque, conforme eu havia comentado com vocês, muita coisa que tem em contratos já está em lei. Então, realmente não tem porquê a gente trabalhar novamente no contrato se já é uma disposição legal. E aqui eu queria mostrar para vocês algumas aplicações fora do mundo litigioso, fora do direito contencioso, seja judicial ou extrajudicial. Aqui é uma cliente nossa que ela autorizou a gente divulgar o trabalho aqui, que a gente fez uma aplicação de legal design no portfólio dela. Ela tem uma advocacia e assessoria empresarial para startups. Ela queria deixar o portfólio dela, deixar o trabalho que ela faz de uma forma visual. Então a gente fez uma capa e aqui, o que ela faz? Ela trabalha com contratos. A gente botou ali alguns contratos em Visual Law já, faz compliance, proteção de dados, direito de startups, faz mediação, faz advocacia sistêmica, questão de constelação. Então, você pode ver que a gente leva essa aplicação muito além do contencioso. Ela realmente tem aplicação para todas as áreas do direito. E aqui, já finalizando também, pessoal, já encaminhando para o final da nossa conversa, eu queria só apresentar para vocês algo que a gente fez em conjunto com o Faria Sendão e Maia e um pessoal muito legal que a gente conheceu num curso. Deixa eu achar aqui para eu compartilhar com vocês. Que foi uma mudança num contrato. A gente... Deixa eu abrir o Word aqui. Um contrato pro bono que a gente fez para imigração. É o seguinte, deixa eu contar o caso rapidinho para vocês. É um núcleo da USP, que ele tem vinculação com um instituto sem fins lucrativos que chama Instituto Pro Bono, que a finalidade deles basicamente é oferecer assistência judiciária gratuita, que é o Pro Bono, para quem não consegue arcar com os preços de um advogado. Então você vê, esse contrato você vai apresentar para um imigrante. Quem vão ser as partes assinantes? Quem vai ser o usuário? Um imigrante e o advogado que vai prestar esses serviços. E você vê aqui, esse era o contrato antes deles. Contrato extremamente padrão. E você pensa, como que você apresenta isso para um imigrante? Se mal brasileiro consegue entender esse contrato, se tem advogado que não consegue entender esse contrato, como que eu vou apresentar isso para um imigrante, gente? Então, o que a gente fez? A nossa proposta era refazer completamente esse contrato e foi esse resultado que a gente chegou. 3 páginas. E aqui eu quero explicar para vocês o que a gente pensou. Primeiro, tem que deixar a informação mais clara possível, mais enxuta possível. E eu tenho que deixar também de uma forma que o imigrante ele bata o olho e consiga entender. Então aqui a gente já tem o que é o contrato, local e data, qualificação do advogado ou dos advogados que vão representar ele, e deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. E do assistido. Assistido é o próprio imigrante. A gente quis usar a linguagem assistido porque ela é mais inclusiva do que, às vezes, cliente, do que algo nesse sentido. Você entende esse impacto que a palavra tem? Logo aqui a gente deixou um campo. Você pode perceber também que esse contrato ele pode ser preenchido tanto numa máquina quanto à mão. Então, ele é bem versátil. Aqui no local do objetivo, a gente já fez essa mudança de mentalidade. Não é objeto do contrato, é objetivo. Como que o advogado vai... Deixa eu dar um zoom aqui se estiver complicado para vocês, pessoal. Aqui a gente tem objetivo. Então, vai ser realmente a finalidade daquele contrato. Aqui a gente colocou nessa forma de balões quais vão ser as obrigações. Então, aqui, o que o assistido, que é o imigrante, deve fazer, quais são as obrigações dele, algo bem simples mesmo, só para
facilitar o entendimento, e o que, que o advogado irá fazer. A gente colocou as obrigações de uma forma bem tranquila e trabalhou com uma linha do tempo. Olha que legal. Uma linha do tempo de como vai funcionar essa relação. Então, você assina o contrato, 2 meses depois, até 2 meses, o imigrante tem que enviar os documentos, vai ocorrer a checagem dos documentos pelo advogado. Depois de 15 dias, se tiver mais documentação necessária, o imigrante tem que enviar. E aí tem a análise se entra com a ação ou se o cliente não tiver enviado, tem a rescisão do contrato. Então fica aí de uma forma bem visual que a pessoa consegue entender, independentemente de ser um bom falante de língua portuguesa ou não. E fica de muito fácil explicação também. Por fim, a gente tem duração, solução de conflitos. Isso daqui é o que a gente tem cláusula de eleição de foro. Pensa num imigrante lendo cláusula de eleição de foro. Ele não vai entender nada. Pergunta para alguém na rua o que é cláusula de eleição de foro. Cara brasileiro, cara melhor falando a língua portuguesa, ele não vai saber te dizer. Então a gente colocou solução de conflitos. Onde que serão solucionados os conflitos? Na cidade de São Paulo, que é a mesma coisa que uma cláusula de eleição de foro, só que com uma linguagem bem mais inclusiva. Assinaturas e, por fim, a gente colocou esse elemento visual. Isso é um detalhe legal também, porque tem a ver com a empatia. Os advogados, a gente teve uma reclamação desse Instituto Pro Bono que o advogado ele estava se sentindo desengajado. Ele não tinha um contrato, porque você vê, ele não lida diretamente com o imigrante, ele lida ou por mensagem ou o contrato. O contrato é o meio de, é o elo entre os dois, é o que conecta os dois. E você pensa um contrato igual aquele anterior, não tem nada que traga algo interessante assim, algo inclusivo. Então a gente inseriu essas imagens que representam as maiorias dos imigrantes brasileiros, a grande maioria dos imigrantes brasileiros, e uma frase: agora você faz parte da minha história. Isso daqui como incentivo, como para mostrar para o advogado que o trabalho que ele está fazendo pode parecer só mais um trabalho na vida dele, mas pode estar ser o trabalho que vai mudar a vida completamente daquele imigrante. Para o advogado é só mais uma cláusula, mais uma causa. Para o imigrante pode ser o que vai resolver a vida dele, o que vai mudar o rumo da história dele. Então eu queria finalizar com essa mensagem, pessoal, porque o legal design ele não tem a ver com a gente deixar o documento bonito, ele não tem a ver com a gente querer ganhar basicamente em cima de alguma coisa. Isso daí não é o foco, isso daí é consequência. A gente vai fazer um trabalho melhor e vai receber mais, vai crescer melhor profissionalmente. Tem a ver com a gente fazer um trabalho de impacto que realmente entenda que tem pessoas do outro lado e assim fazer um direito melhor e mais inclusivo para todo mundo, democratizar aí o nosso direito. E é isso, pessoal. Eu queria agora já partir para a nossa conclusão. Já queria finalizar aqui, agradecer de novo o convite, que foi... Eu gosto muito de conversar sobre esse tema, é algo realmente me apaixona, eu me encontrei nesse tema, e eu gosto sempre de trocar uma ideia, de conversar sobre isso, de poder espalhar a palavra aí sobre as nossas conversas, né? Então, eu me coloco à disposição agora para qualquer dúvida que vocês tiverem, para qualquer consideração. E eu vou colocar meus dados aqui também à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato. Estou completamente aberto aí para trocar ideia. Combinado? Show de bola. Já agradecer, né, novamente, ratificar essa gratidão por você estar dispondo, estar compartilhando sua situação prática, né, sua atuação prática. Eu gosto muito disso porque às vezes não adianta a gente ter esse aspecto, essa ótica teórica, como é que é o legal design, como é que eu vejo o visual law, o detox law, e você trouxe aqui de uma forma muito harmoniosa essa relação, né, essa união, esse elo da teoria com a prática, mostrar como é que está sendo também essa recepção pelo Poder Judiciário, pela advocacia pública, porque é o que eu falei no início, muita gente ainda tem uma resistência, tem algumas obstruções de salientar, mencionar que é algo que não vai vingar, algo que não existe, é uma teoria porque não tem às vezes uma fundamentação, mas é o que eu sempre digo, quando a gente tenta resistir ao máximo, é o que adentra mais. É o que a gente vê, por exemplo, no direito digital. Os advogados mais conservadores, as pessoas mais conservadoras diziam, não, o direito digital vai ser um momento. E hoje está ganhando essa força, está ganhando essa ascensão. E nós, enquanto operadores do direito, se nós não acompanharmos
essas mudanças, essas transformações, seja do ordenamento jurídico e legislações, mas também de como tem essas relações, seja pelo visual law, seja pelo legal design, a gente fica para trás. O mercado de trabalho vai cobrar, a situação prática vai cobrar, e a gente também tem uma humanização maior, né? Quando você coloca, por exemplo, uma frase aí que você colocou, para a gente que estamos lendo, pode ser nada, pode ser mais uma frase, pode ser mais um contrato, pode ser mais uma petição, mas aquele pedaço de papel, às vezes, está resguardando um direito, uma garantia de uma pessoa que está com seu direito lesado. E vê ali o advogado como esse instrumento de defesa, esse instrumento de justiça. Então, com certeza, deve ter um impacto muito considerável de você fazer isso, e é bom frisar também o que você colocou de uma forma brilhante, que o legal design não é para deixar só mais bonitinho, para deixar mais arrumadinho, é para deixar entendível, é para deixar acessível. E a gente também vê essa dificuldade na nossa área jurídica de ainda ter uma robustez jurídica, de você transparecer um conhecimento, se você falar data venda, se você falar não sei o que, se você falar algo robusto, o juridiquês que a gente costuma ver. E muito pelo contrário, quanto mais acessível a gente é, quanto mais sucinto a gente consegue transmitir essa mensagem, principalmente no Poder Judiciário, que a gente sabe a realidade prática de varas, de juizados, a demanda, e às vezes você enche ali uma linguiça, né, no sentido do senso comum, de colocar uma jurisprudência, de colocar um precedente só para deixar uma página maior, para deixar que você sabe daquele conteúdo, e o juiz nem lê. O juiz passa, tem essa percepção, e você consolidando, você deixando mais sucinto e direto, você consegue ter uma absorção maior para quem está lendo, de uma forma e até para as partes, né? Porque é algo que particularmente eu tenho muita resistência realmente é de o advogado dizer, não, eu vou fazer a petição para entregar para o juiz, ele que tem que entender, mas você foi constituído por uma parte. Então ela também tem esse direito de mostrar aquilo, de mostrar o que você está fazendo, e quando tem essa demonstração por algo acessível que realmente você consegue transmitir uma mensagem, você consegue deixar entendível como a gente está colocando, é muito mais humano. E acredito que é o direito que todo mundo busca de ter essa questão mais justa, mais solidária. Então, agradeço muito pela presença. Vou abrir aqui para o pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta no chat, fazer alguma consideração, alguma ponderação, seja pelo microfone, estamos abertos aqui. Deixa eu ver o chat aqui. Se alguém tem alguma dúvida, podem ligar o microfone, não se sintam amedrontados. O objetivo do grupo também é esse, essa interação, esse network, então sintam-se à vontade. Enquanto isso, vou pedir que Isauro coloque o formulário daqui a 3 minutinhos do certificado de vocês, então não esqueçam de preencher esse formulário, de preencher o formulário que nós iremos colocar para vocês garantirem a certificação de vocês de 5 horas complementares. Thales, nós temos aqui uma pergunta de Matheus. Gostaria de parabenizar a explanação e perguntar como introduzir o legal design para os clientes. Então, pessoal, eu vou responder essa pergunta até comentando aqui um comentário que eu vi antes, que falou que alguns clientes entendem como infantilização, não é? Isso entra naquilo que eu falei, que a gente tem que ter cuidado com a aplicação. Não vamos sair colocando ícones coloridos em tudo, não vamos a gente tem que entender que por mais que a gente queira fazer algo disruptivo, que a gente queira mudar o nosso meio, isso não vai ser feito do dia para a noite. Então a gente também tem que trabalhar com bom senso. Você tem uso de cores no Visual Law, no Legal Design? Você tem, mas também não vamos fazer uma petição com fundo roxo, bolinhas rosas e listras laranjas. A gente tem que ir usando o bom senso, e aí entra quando a gente vai passar isso para os nossos clientes. A gente não vai passar para ele uma coisa cheia de imagem, cheia de desenhinho, até porque ele pode entender realmente como infantilização e que ele não vai ter uma segurança jurídica. Então, quando a gente vai trabalhar com isso, principalmente para quem não está no meio, não entende o legal design ainda, a gente tem que trabalhar com elementos mais sóbrios. Vamos usar cores, mas vamos usar tons mais agradáveis, tons menos que brigam menos, às vezes um tom pastel, às vezes duas tonalidades de uma mesma cor. Vamos usar ícone,
Pô, a gente tem ícone de toda forma. A gente tem ícone que é a característica do ícone em si, que ele só tem uma cor e ele é um formato com poucos desenhos, poucos detalhes. E a gente tem ilustrações, que são bonequinhos coloridos de várias formas. Então, naquele exemplo do contrato lá que eu passei para vocês, eu faço um contrato de legal design que, para cliente meu, que já está acostumado, eu coloco lá um bonequinho na qualificação das partes. Agora, se eu vou fazer um contrato de locação para um cliente novo, que não faz nem ideia do que seja legal design, eu vou trabalhar com elementos sóbrios. Então, eu posso colocar um bonequinho totalmente preto. Ele, como é que eu vou explicar para você? Um ícone, realmente um ícone que a gente tem. Por exemplo, aquele carinha do Facebook lá, de forma preta. Eu posso trabalhar com um contratinho preto, se eu quiser usar ícones. Não, você não precisa usar o ícone para fazer um visual law, um legal design correto, entendeu? Tudo isso é para facilitar. Você tem que pensar aquele eixo que eu falei para vocês. Não faça um documento para ele ficar bonito. Faça um documento para ele ficar entendível. Então, o que vai me ajudar? Se eu botar um ícone aqui não vai agregar em nada, não põe um ícone, pô. Quanto mais limpo você deixar, quanto é aquela máxima do menos é mais, não é? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a perfeição não é atingida quando você não consegue incluir mais nada. A perfeição é atingida quando você não consegue tirar mais nada. Então deixe o documento da forma mais clean possível, mais limpa, e se for agregar alguma coisa, você vai trabalhar ali uma ordem cronológica, faça uma linha do tempo, pô. Não faça ali um parágrafo dizendo cada etapa, cada evento. Trabalha com uma linha do tempo, fala, tal dia aconteceu isso, tal dia aconteceu isso, entendeu? São elementos para agregar a sua comunicação. O foco vai ser a comunicação. E na hora que você fizer pensando nisso, seu cliente vai receber de braços abertos e você vai receber muitos elogios. Você pode ter certeza que, inclusive, grandes colegas meus já falam aí, pedem a implementação do legal design com rapidez, porque os clientes realmente estão começando a buscar quem faz essas coisas diferentes. Então, essa é a minha dica. Você apresenta de uma forma mais sóbria, vamos devagar, fazendo aplicações mais leves primeiro, depois, se tiver espaço, você vai trabalhando sua identidade ali para ir realmente fazendo algo um pouco mais avançado, né? Um pouco mais com a sua cara ali. E é isso. A gente Show tem mais alguma consideração aí? de bola. Enquanto. Pronto. A Nara colocou uma aqui. Deixa eu só, para não dar interferência, só mutar temporariamente o microfone. A Rainara aqui perguntou em relação a essa introdução em comarcas de interior, né? Como você bem falou na sua explanação, a gente tem essa percepção um pouco conservadora de alguns juízes, né? E a gente sabe que às vezes no interior isso acaba sendo duplicado. Então seria meio que um inverso da introdução para os clientes, a introdução no Poder Judiciário, um órgão mais, vamos dizer assim, tradicional, né? Mais conservador, e está situado no interior. Então, como é que seria essa introdução? Olha, é interessante você conhecer a pessoa que vai ler o seu documento. Isso pode ser fácil de falar e difícil de visualizar, difícil de aplicar. Porque, por exemplo, como que eu vou conhecer aquele juiz? Não tem como eu marcar um jantar com ele. E, às vezes, você conhece uma pessoa no âmbito profissional fuçando o LinkedIn da pessoa. Só que no direito a gente tem uma dificuldade porque o direito ele é pouco comercial. Então, muita gente não tem LinkedIn. Juiz é muito difícil. Então, como que eu faço nesse cenário? Que eu tenho que conhecer a pessoa, mas eu não sei, não consigo puxar a rede social dela, não consigo conversar diretamente com ela. Converse com as pessoas em torno dela. Muitas vezes a gente consegue informações valiosas na secretaria, no gabinete. No gabinete do juiz ainda é um pouco mais difícil. Mas na secretaria é muito legal. O pessoal vai gostar que você chegue lá e pergunte um pouco mais como que é a análise, como que eles gostam de receber os documentos. Até porque tem muitos casos que o próprio assessor, o próprio pessoal da secretaria do gabinete que vai fazer aquela análise, não necessariamente o juiz. Ou ele será auxiliado por aquela pessoa. E eu falo com vocês com segurança, porque eu moro em Uberlândia aqui já tem uns 800 mil pessoas, não sei se é considerado interior, mas aqui em volta a gente tem muitas comarcas próximas que são interior pesado, Itumbiara, Ituiutaba, Araguari, e lá a gente já começa a fazer uma aplicação dessa e tem um retorno bom. Então,
eu usaria a mesma dica, sabe? De ir primeiro conhecer a pessoa, então tem alguns desembargadores que a gente sabe que não vão ler se a coisa estiver grifada. Então, para esses, vamos fazer conservador. Não significa que você tem que criar uma identidade visual de legal design e fazer toda a sua peça com algo diferentão. Você pode fazer cada uma adaptada a cada caso. Por isso que, inclusive, não é legal, às vezes, a gente ter um só modelo. É legal a gente entender que cada caso é um caso e ir aplicando. Então, para a comarca do interior, a gente já tem uma resposta muito boa de onde a gente aplicou, mas vamos fazer em passos graduais. Vamos lá, baby steps, que a gente chama, né? Um passo de cada vez ali, para a gente ir realmente educando o nosso judiciário ali e construindo essa percepção positiva do legal design, porque ele só tem a ajudar, ele não é algo que veio para tirar o emprego de alguém, ele não é algo que veio para dar mais trabalho, ele é algo que veio para facilitar a vida de todo mundo. Perfeito. Queria aproveitar aqui o nosso momento, pedir que Isauro coloque aqui no chat o link para os certificados, né, para que firme essa presença e garanta o certificado de 5 horas complementares, também registrar a presença dele, nosso diretor aqui também, Mastermind Jurídico. Está em outra demanda, mas está nesse esforço árduo aí também, gravando a nossa reunião, que em breve vai estar disponível lá no YouTube. Temos vários membros, né, que com essa conjuntura estão tendo aulas pelo período da noite. Então a gente vai upar lá no YouTube para que, enfim, vocês também que tiveram algum imprevisto no meio da reunião, perderam conexão, tiveram que fazer outra atividade, também tenham esse acesso de uma forma mais calma, possam absorver, possam aplicar o Legal Design. E pedir também que vocês sigam as redes sociais, né, de Thales, já colocamos aí no chat, @calasaadv. Então, marquem o nosso amigo Thales nas publicações que vocês forem postar e vamos construir esse network, que é um dos objetivos também do Mastermind Jurídico, essa troca de experiências, essa troca de conhecimento, que com certeza foi muito válida na noite de hoje. E agradecer mais uma vez, Thales, sua participação. Saiba que estamos abertos aqui, sempre que quiser dar uma palavrinha, sempre que quiser manter esse contato conosco, estamos à disposição, firmando aí essa parceria. Somos quase 400 membros lá no Telegram, mais de 20 estados representados. Então, é o que eu sempre digo, a gente tem uma verdadeira família, né? A família do Mastermind Jurídico, espalhada aí pelo Brasil. Então, fica aí nosso agradecimento de uma forma direta pelas suas explanações hoje. Com certeza foi muito gratificante e ímpar as suas colocações aqui. Muito obrigado aí de novo. Qualquer consideração que vocês quiserem fazer, gente, eu estou super aberto. Vocês podem me mandar um direct lá no Instagram. Quiser bater mais papo, o próprio envio de materiais eu vou verificar com o Alan aí se a gente pode compartilhar alguns materiais depois para repassar aí para o pessoal, que uma coisa é você ver eu apresentando aqui, a outra é você pegar e realmente pulsar o material, né? Você entender ali, estudar ele, pegar esses insights aí que eu acredito que são muito preciosos. Eu queria, só antes da gente desligar aqui, fazer sugestão de 3 livros para vocês, quem tiver a oportunidade. Um é esse daqui, O Hobby como um Artista. Ele é um livro sobre criatividade. Eu vou passar também a Pessoal, como o Thales está colocando aí no chat, a bateria caiu, mas ele vai colocar a lista das leituras complementares, né, das leituras